Essa entrada do Eloy Casagrande, do Slipknot, ela tá dando pano pra manga de discussões dentro do meio do rock. Se você é do rock, certamente você concorda, você sabe que uma oportunidade como essa você jamais deixaria passar. Você sairia de qualquer lugar para ser hoje um membro de uma das maiores bandas de metal da atualidade, ainda mais no caso do Eloy Casagrande, onde ele estava sentenciado dentro de Sepultura, né? Sepultura ia acabar e ele sabia que ali já tinha passado, ele teria que cumprir uma agenda para finalizar a sua passagem, né? Mas muita gente me pergunta, Vinícius, você não acha que deveria ter tido uma comunicação diferente, né? O Andreas Kisser disse que ele saiu e não disse nada, foi estranho, todo mundo, na verdade, do Sepultura disse isso. E uma coisa que eu tenho pontuado muito com os artistas é o seguinte, aí a gente entra dentro do music business, dentro do mercado da música focado em negócios, né? Quando a gente fala de um artista, de um músico como o Eloy, a gente está falando de um baterista que não estou por dentro dos contratos do Sepultura, mas quase certamente o contrato que o Eloy tem ou teve assinado com o Sepultura era um contrato de prestação de serviço como um músico dentro da banda, com uma possível participação em resultados, né, com lucros de merchandise de repente ou nos shows, mas ele não era um sócio da banda, não era um membro que atuava decisivamente nos rumos do grupo, que tinha uma opinião que precisava ser dada para contar com o direcionamento. Não. Ele é um artista que prestava seu serviço tocando e, claro, também prestando sua imagem, toda a sua desenvoltura como músico para que a banda fosse mais à frente, como ele fez muito bem, né? Então, por aí você já começa a entender que a relação de um músico como o Eloy é diferente de um membro fundador, um cara que assina como administrador da empresa tal, porque uma banda é uma empresa. Então, você começa a entender que são mundos paralelos diferentes, tá? Acho que é importante entender isso, porque muita gente vive naquele mundo da fantasia em que o músico, a banda, todo mundo ali tá ali por amizade, existe uma união, uma amizade, uma coisa, um calor ali de... Não, é profissional, existe isso também, mas o profissionalismo, os contratos regem toda a relação. Segundo ponto é o que eu acredito fortemente que aconteceu com o Eloy. Ele recebeu contratualmente do Slipknot o direcionamento de não comunicar isso a ninguém, de sair da onde ele estava para ir diretamente servir ao novo projeto, a banda. E como a banda, inclusive, está voltando às origens, voltando a usar as máscaras, o macacão vermelho, toda a roupa que começou, inclusive, com eles em 95. Claro que não revelar quem é o baterista também está incluso no pacote e ele aceitou isso. Então, você tem esses dois componentes juntos para um cara decidir o que vai fazer da vida. Então, é muito fácil você julgar um baterista dizendo que ele poderia se comunicar melhor, poderia falar, né? A saída foi muito brusca, quando você tem dois pontos numa balança pesando bastante, você segurando tudo isso. O histórico do Eloy como músico de Sepultura durante todos esses anos mostra quem o cara é, né? O cara super profissional, nunca faltou a show por motivo fútil, exceto quando ele quebrou a perna, enfim, teve aquela situação que ele foi substituído pelo Bruno Valverde do Angra, mas fora isso, cara, todo mundo tem zero a falar do Eloy. Mas uma coisa eu trouxe até numa conversa que eu tive com alguns alunos na minha mentoria também, que é um componente que hoje se figura muito em contratos, como o contrato de músico que o Eloy tinha assinado com Sepultura, né? Que talvez nesse caso específico não tinha, né? É possível, você que é membro de banda, que vai inserir um músico dentro do seu projeto, você tem uma situação parecida como essa, em cima de um projeto muito importante, você perder esse músico, mas é possível você prever isso contratualmente, compensando isso com uma multa rescisória. Talvez, não sei se isso estava aplicado ao Eloy, mas é justo. Olha, você vai sair antes do término do seu contrato, a multa rescisória é tanto, inserir uma cláusula rescisória com uma base de multa proporcional ao dano que de repente você entende que vai ser gerado no teu projeto, se isso acontecer depois do seu contrato. Eu sei que para o fã, para o ouvinte de música, quando acontece esse tipo de mudança, dificilmente se tem uma mentalidade empresarial, uma mentalidade focada no negócio, como eu estou passando aqui para você. Na maioria das vezes a visão ela é apaixonada, ela é contaminada pela emoção e se tiram muitas conclusões erradas porque, repito,
todo o processo é gerido por um elementozinho chamado contrato. Isso é, acima de tudo, negócio. Existe amor, existe afeição, existe tudo isso, mas o que rege a relação é um contratinho e termos que estão bem ajustados. Certamente, se contratualmente o Eloy não pudesse fazer o que ele fez, ele não teria feito. Ele fez porque provavelmente o contrato tinha alguma abertura para que ele fizesse e, sinceramente, diante da oportunidade que ele recebia e principalmente diante de tantos anos de entrega numa banda que reviveu com a entrada dele, essa que é a verdade, Eloy deu um gás totalmente diferente para Sepultura, ele não teve dúvida em agir, mesmo entendendo que isso poderia gerar controvérsia, mas tendo todo um passado, todo um histórico que ia depor a favor dele, como está depondo, né? Acho difícil os membros de Sepultura colocarem o Eloy numa prateleira ruim, né? Encararem ele como um mau profissional, um cara... Não, acho muito difícil. Acho que tudo que ele fez e para onde ele está indo já responde bem quem é o batera e qual é a relação profissional que ele tem com a música, né? É importante a gente ter isso no radar, separar a música profissional de música amadora. A relação é regida por interesses profissionais acima de tudo. E o Eloy vai representar muito bem o Brasil dentro dessa que é, na minha opinião, hoje a maior banda de metal da atualidade. É isso, minha opinião. Fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.